Saúde a igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos orar dando início ao trabalho. E logo após, iremos cantar o hino do nosso cantor cristão. 349. Não, é 350. Quero o Salvador. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui nesta noite para juntos louvar e engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, Senhor. Abençoa minha família, Senhor, meus filhos, Senhor, o meu esposo. Toma direção, Senhor, em nossas vidas. Abençoa, Senhor, o ministério deles, Senhor, e faça, Senhor, a tua vontade. Abençoa todos os pastores, todas as suas famílias, Senhor. Toma direção na vida de cada um. Vá visitando, Senhor, a cada um neste momento, Pai. Vá visitando os missionários, Senhor. Toma direção na vida de cada um. Vá visitando, Senhor, os enfermos. Vá visitando Márcia. Vá colocando as suas mãos sobre ela. Faça, Senhor, a tua vontade na vida dela. Abençoa também, Senhor, Vanessa, Pai. Vá visitando ela, Senhor. Vai dando saúde a ela, Senhor, fazendo a tua vontade na vida dela. Abençoa toda a sua família, os seus filhos, Senhor, o seu esposo, os seus pais, Senhor, toda a sua família. Vá visitando também, Senhor, a minha sogra, dando saúde a ela, ao meu sogro, Pai. Vá fazendo a tua vontade na vida deles. Vá visitando, Senhor, a irmã Tereza, Senhor, do pastor Pedro, Senhor, vá dando saúde a ela. Vá visitando o pastor Pedro também, ser com a cirurgia que ele está para fazer, Senhor, para a semana. Que o Senhor vá colocando as suas mãos sobre ele, sobre aquela cirurgia, sobre os médicos, Senhor. Pois Tu és o médico dos médicos por excelência, Senhor. E usa, Senhor, aqueles médicos, Senhor, ali, Senhor, pois Tu tem deixado aqui, Senhor, para cuidar, Senhor, daqueles que necessitam, Pai. Senhor, abençoa também Miriam, Senhor. Vá visitando ela, Senhor, repreendendo também, Senhor, toda enfermidade, todo mal. Ser com a cirurgia dela também, que ainda vai ser marcada, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Visita ela, Senhor, toda a sua família, Pai. Vá visitando todos os hospitais, Senhor, os hospitais infantis, Senhor. Vá visitando aquelas crianças ali com câncer, Pai. Aqueles adultos também, Senhor. Vá visitando, Senhor, aquelas clínicas também, Senhor. Aquelas pessoas ali que vão fazer, Senhor, também hemodiálise, Pai. Vá visitando, coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre cada um ali, Senhor. E vá repreendendo toda enfermidade, Pai, todo mal, no nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, abençoa também os meus vizinhos, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor. Toma direção na vida de cada um, Pai. Vá repreendendo todo mal, no nome de Jesus, Pai. E entra também com providência de salvação na vida de cada um deles, Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento. Fica conosco nesta noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 350 do nosso cantor cristão. Quero o Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristezas, sem temor. Quero o Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristezas, sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver. Na tristeza, no trabalho, no conflito e no prazer. Confiado no Senhor,
consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristezas, sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, até passar além da morte, longe do perigo e dor. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristezas, sem temor. Iremos ainda louvar o 449, ousados proclamai. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que pra salvar rebelde seu filho ofereceu, o qual sofreu a morte pra resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutai. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus, eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencer ao seu poder, se firmes persistirmos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutai. A luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo do eterno e imenso amor, as trevas combatendo, o vício, a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutai. Iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 105. O título da leitura diz: O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel
e por haver conduzido pelo deserto até Canaã. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Amém. Que nosso Deus, pois, nos abençoe. Agradecemos pela palavra lida. Nós iremos ouvir a nossa irmã Cecília, né? Ela está de volta aqui conosco, né? Que Deus abençoe ela e ela vai estar com a oportunidade. Amém. E logo após a irmã Cecília, o ministério feminino vai louvar o Senhor. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Eu saúdo as irmãs e os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu estou muito grata de estar aqui, né? Depois de 1 mês e alguns dias, né? Eu queria agradecer aos irmãos e à igreja, ao pastor, pelas orações. É difícil, irmãos, né? É difícil, eu perdi a minha mãe. Foi muita luta, foi 35 dias, né, entre o UTI e o quarto, né? Ela foi várias vezes para o quarto, mas não resistia. Ela voltava para a UTI novamente. Aí, da última vez que ela retornou para a UTI, eles entubaram ela, né? Aí o médico chamou toda a família para poder conversar. Então, assim, Deus fez o seu querer, né? Para nós não foi fácil, né? Eu saí daqui, fui lá para São Paulo. Fiquei lá 1 mês. Quando ela estava no quarto, nós revezamos, né, para poder ficar com ela. Não foi fácil. Mas assim, irmãos, o que eu gostaria de dizer é que nesse tempo, Deus fez algo maravilhoso, porque assim, Deus vai preparando, né? Deus prepara e às vezes a gente não entende. Nos primeiros 17 dias que ela ficou hospitalizada, eu até conversei com Cleide, chorei muito, né? Porque assim, quando ela tinha saído da UTI, ela estava já com feridas. A gente na UTI, a gente não vê, né, irmãos? A gente só vai ver quando vai para o quarto, né? Então, assim, eu fiquei assim, sabe? Não era eu. Eu tinha passado a noite com ela, eu não conseguia nem sentar. Eu ficava o tempo todo do lado dela. O tempo todo do lado dela. Então, assim, tem um irmão meu que eu não conversava com ele há 10 anos. E quando eu fui para lá, o Oscar falava assim para mim, mas como que você vai fazer? Onde você vai ficar? Porque aí eu ficava na minha mãe quando eu ia para lá. Mas a minha mãe tinha se mudado na casa do meu irmão em janeiro, no fundo da casa dele, né? Ele fez uma edícula e ela foi para lá, né? E como ela estava hospitalizada e eu não conversava com ele, então Cleide até falou para mim, Cecília, tenta se aproximar dele, mas não tinha como me aproximar, porque onde a minha irmã morava, que eu estava na casa dela, era longe da casa dele e longe do hospital, onde a gente tinha que fazer o revezamento, né? Mas Deus preparou tudo, irmãos. Eu não sei dizer como foi, assim, exatamente. Eu só sei que Deus preparou. Quando eu menos imaginei, eu estava lá dentro da casa do meu irmão, sabe? Foram mais de 10 anos sem a gente conversar, né? Então, assim, Deus recolheu a minha mãe, mas, de uma certa forma, Deus uniu a nossa família, sabe? Deus uniu nossos irmãos. Eu fiquei lá na casa dele, ele teve que fazer uma viagem, porque já estava programado, já fazia mais de 1 ano. Eu fiquei com a chave da casa dele, deixei a chave com a minha sobrinha, né? Então, assim, Deus tem um tratar, Deus tem um trabalhar, que às vezes nós não entendemos, saudade dá, a gente sente um vazio, porque eu falava com ela todo dia. Todo dia eu tinha o hábito de falar com a minha mãe, né? Eu passei a ter esse hábito, porque até então eu não tinha.
Eu aprendi a ter esse hábito e hoje eu sinto falta. Então, assim, irmãos, vamos aproveitar nossas oportunidades quando a gente tem do nosso lado, né? Porque depois que parte, aí não tem como mais, né? Então, assim, mas eu agradeço toda a igreja, agradeço todos os irmãos, agradeço as irmãs, agradeço todo mundo por ter orado, por ter intercedido pela minha família, pela vida da minha mãe. Sei que ela está num bom lugar, sei que a nossa vida, né? A gente vai se encontrar em nome de Jesus um dia. É isso que alegra o meu coração. É isso que alegra. Mas eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ministério Feminino. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Iremos ler aqui em Abacuque capítulo 3, o versículo 17, que diz: Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Falar comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar. De madrugada até o sol raiar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. O segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer, é de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos eu recebo o poder, de joelhos eu enfrento o inferno e o rei me faz vencer. Estou passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar. De madrugada até o sol raiar, eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou
Deus continue nos abençoando. E é de joelhos que nos faz vencer, né? Que o Senhor, agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir agora o Ministério Infantil. Amém? E logo após o Ministério Infantil, o Ministério de Louvor. Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Amém, graças a Deus, né? Que Deus abençoe as nossas crianças, né? Os pais também que estão se empenhando em trazê-los, né? Para ensaiar, né? E para cantar aos domingos, né? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor.
Oi, som. Oi, Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos colocar em pé. Vamos continuar em adoração ao nosso Deus, porque Ele é o motivo da nossa alegria.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Grande é o seu nome, grande é o seu poder, e Ele habita em nós. Amém? cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre
aplaudir. Aquele que é digno de todo louvor, toda glória. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Pastor Alessandro está com a palavra. Antes que o pastor se aproxime, quero só apresentar o visitante nesta noite. A irmã Raquel trouxe o visitante, seu colega Gilmar está ali. Amém? Como é que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a vida de Gilmar e abençoe, né, toda a sua família. Amém? E a vida de Raquel também, né, que hoje trouxe, né, um coleguinha. E que a gente sempre possa também trazer um coleguinha, né, para a casa do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus por sua graça, por sua bondade. Louvamos a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor para adorar o seu santo nome. A semana passada orávamos pela nossa irmã Cecília, não é, a sua volta, e hoje nós temos a irmã Cecília aqui conosco, retornando, né, voltou desde a terça para quarta-feira, mas está conosco hoje à noite, e nós louvamos a Deus, e que seja bem-vinda a nossa irmã em nome de Jesus, não é? Sabemos que, como ela mesma se expressou, não foi fácil os seus dias ausente aqui, não somente da sua casa, da sua família, da igreja, mas por tudo que passou, não é, lá em São Paulo, e apenas nos confortamos e entendemos isso, que o nosso conforto, o nosso consolo está no Senhor. Tivemos nesse período a festividade do Ministério de Intercessão, Círculo de Oração, Ministério Feminino. Não é? A irmã não estava conosco, e como ela mesma falou, não somente a gente passa por situações de dor, situações que nos deixam sofrer, mas Deus tem seus propósitos. Em tudo Deus tem seus propósitos. Né? E eu lembro que quando falava com a irmã Cecília, eu pensava assim, né? Enquanto conversava, eu pensava nisso. Eu pensava, Deus não é somente para sofrer que as coisas acontecem na nossa vida. Não é somente para sofrimento. Deus tem seus planos. Não é? E Deus trabalha de forma majestosa para que no final de tudo Ele seja glorificado. Parte do que a irmã Cecília falou, eu lembro situações que tinha na minha família, na família da minha mãe. Minha mãe tinha um irmão, dos irmãos vivos, só minha mãe. Os irmãos, as irmãs de minha mãe, todos eles já faleceram, mas minha mãe foi criada na casa de minha mãe perdeu a mãe pequenininha, minha mãe era criança ainda, e adolescente, e minha mãe foi criada com um irmão, uma cunhada, e ela trabalhava em cavoeira, né, fazendo carvão, e foi a infância dela, foi essa. Quando minha mãe não passou a parte da vida dela era com esse meu tio, né, que era o seu irmão, e ela tinha uma outra irmã que era aquela mais velha da família, e que era a irmã que encabeçava tudo, que resolvia tudo. Uma mulher simples, analfabeta, mas era que resolvia tudo na família. Todo mundo que estava doente, ela era quem procurava resolver, socorrer. Então, assim, e essa minha tia, ela era intrigada desse meu tio que criou a minha mãe.
eram intrigados de ódio, não se suportavam, não se cruzavam. Se viesse na rua aqui e o outro viesse lá, eles davam volta, não passavam pelo outro, não tinha quem fizesse passar um pelo outro. E minha mãe, eu lembro de minha mãe, eu criança, eu lembro que minha mãe chorava, porque a gente morava num sítio e a gente vinha do sítio para a cidade e ia para a casa da minha tia. Quando não ia para a casa de um, ia na casa do outro. Quando chegava na casa do outro, que estava lá sentado na sala conversando, ele dizia assim: eu quero encontrar uma cascavel, e a cascavel me pique, pode me picar, eu morro, mas eu não quero encontrar com ela. Era horrível isso. E minha mãe chorava, porque minha mãe foi criada com ele, a outra era mais velha, e era aquele cuidado todo, e minha mãe queria que se unissem. E para completar ainda mais, minha mãe tinha um tio não, uma tia, que era tia-avó dela, e essa tia da minha mãe também não falava com a minha tia, com a irmã da minha mãe. Você já pensou que... E minha mãe era muito sentida com essas coisas, mas minha mãe teve um encontro com Jesus um dia. E quando minha mãe teve um encontro com Jesus, primeiro a minha tia ficou com raiva da minha mãe. Porque minha tia se dizia católica, mas ela era esotérica, né? Ela rezava o povo, consultava o povo. E minha tia ficou meio assim, meu tio não estava nem aí, não queria nem saber o que era ser crente. Minha tia, a esposa dele, era que gostava de ficar soltando piada. Toda vez que minha mãe chegava lá, ficava soltando graça. Vocês passaram aí na frente da igreja, que era a Assembleia de Deus ali na pista, ali em Amaragi, ela fazia: vocês já passaram na frente daquela igreja? Quando vocês passam lá que vê os crentes gritando, vão lá olhar para ver o que é que está acontecendo lá dentro. Eram umas histórias sem fundamento, ela ficava dizendo um monte de coisa para minha mãe. Aí minha mãe dizia: eu estou na igreja, eu sou crente e não acontece nada disso não. E minha mãe aprendeu o caminho da oração e começou a orar pela minha família, começou a orar pelos irmãos. E quando a tia-avó da minha mãe foi para a casa da minha mãe, estava lá na casa da minha mãe, lá no sítio onde a gente morava, a minha tia tinha um roçado lá, vinha da cidade para lá, para o roçado, e minha mãe não avisou nada a ninguém, minha tia não sabia. E quando ela chegou lá, já vai entrando, né, acostumada, aí ela de casa já foi entrando, e quando ela foi entrando, estava a tia dela com quem ela não falava sentada na sala. Foi uma surpresa tão grande, ela não esperava aquilo, e ela teve que dar bênção à tia. Olha que coisa, porque o pessoal antigamente tinha esse respeito, né? E mesmo que ela não suportasse, mesmo que fosse intrigada, mas ela foi uma bênção à tia. E daí para frente, a tia se tornou como a minha tia. Ela morreu com mais de 100 anos, essa tia, avó da minha mãe. E a minha tia, que era intrigada dela, foi quem acabou cuidando dela até os últimos dias da vida dela. O meu tio, que era intrigado da minha tia, passou também a se comunicar com a minha tia. E minha tia era tudo um cuidado com ele, e corria para a casa dele quando ele adoecia, aquela coisa toda. Deus trabalha da maneira que a gente nem entende, é só a gente viver para Ele, é só a gente servir a Ele. E o texto que a gente vai ler hoje à noite fala disso, irmãos. Fala disso. Fala de Deus e fala de nós para Deus também. Mateus capítulo 6. A partir do versículo 9. A semana passada nós lemos capítulo 6 também, lembram? Só que a semana passada a gente leu o versículo... A gente leu alguns versículos, mas a gente se baseou no versículo 33. Não foi isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos ler a oração do Pai Nosso. Amém? E vamos fazê-lo em oração como ela é. Tá certo? Vamos juntos? Eu só dou início à palavra de Jesus e depois nós seguiremos com a oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nós não vamos orar de novo, né? Nós já fizemos uma oração. Foi? Fizemos uma oração. A oração do Pai Nosso. Diz que, a gente diz que essa é a oração que Jesus nos ensinou. Não é? Foi o Senhor Jesus que ensinou os seus discípulos como eles deveriam orar. E a gente, claro que vai hoje estar talvez mais do que nunca. Não é Faustão não, ô louco, mais do que nunca. Não é isso não, mas mais do que nunca a gente hoje vai estar realmente relembrando algo que a gente já sabe, que a gente já leu, que a gente já meditou, que a gente já ouviu acerca desse texto, dessa palavra do Senhor. Pois bem, a oração foi Jesus que ensinou. E Jesus ensinou depois de uma série de recomendações que ele havia dado aos seus discípulos. Entre elas, a recomendação de se guardar, de ter o cuidado de quando ajudar alguém, quando dar uma esmola, a expressão que é usada no texto, Mateus 6, no início, o primeiro versículo. Quando você der uma esmola diante dos homens, para a gente não ser visto por eles, ou seja, para a gente não fazer para que os homens nos louvem, para que os homens nos aplaudam, mas que o que a gente fizer seja para que Deus seja glorificado, porque o nosso galardão realmente vem de Deus. E depois dessas recomendações, além de ele ensinar que também quando você for orar, entre no seu quarto, ore ao teu Deus, ore em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Parece que as orações da gente, as orações que Deus ouve, parece que é sempre as orações que a gente faz em público, é a oração que a gente faz para os outros ouvirem. Na verdade, a oração que Deus responde é aquela que é segundo o seu propósito e que vai fazer com que a glória seja realmente dada a Ele. Nós encontramos então, nesse primeiro versículo, ou versículo 9, o primeiro versículo da leitura, nesse versículo 9, Jesus dizendo que nós devemos orar assim, Pai Nosso. E em Mateus capítulo 7, versículo 11, diz que esse Deus, esse nosso Pai, Ele é bom. Ele sabe dar coisas boas aos seus filhos. Diz que qual pai que o filho lhe pede um peixe, ele vai lhe dar uma serpente, se pedir um ovo, ele vai lhe dar um escorpião. E ele diz, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, se o pedirdes. O problema é que as pessoas estão preocupadas em buscar a presença de Deus para que alguém veja nela essa manifestação da presença de Deus. Para que alguém observe e diga, a pessoa está sendo usada por Deus quando prega, quando canta, quando está falando, principalmente em cultos. Mas a presença de Deus é uma necessidade na vida do cristão. E Jesus faz dessa oração a oração que intercede, que suplica, que invoca a presença de Deus. E ele começa dizendo Pai Nosso. E Deus, Ele não apenas é um Pai bom, mas Ele é o nosso Pai. Nós somos seus filhos, Jesus está dizendo. Mas se nós somos filhos de Deus, e se Deus é nosso Pai, a ideia que a gente tem é que o pai pareça com os filhos, que os filhos pareçam com os pais. Os filhos têm lá as características dos pais. Eu fico olhando, por exemplo, a irmã Beta, às vezes, a menina dela não parece com ela.
né? Aí eu olho para Raquel parece com Bia. E Alessandro parece com Bill. Comigo. Mas se você observar o nariz de um, às vezes é o nariz do outro, alguma coisa tem a semelhança do outro e as características realmente vão se passando. E se brincar, Raquel é igual a irmã Bia, até no vestir, Jesus. Tem hora que eu olho, não sei quem é a irmã Bia, não sei quem é Raquel, quando vem por ali. É vestido do mesmo tamanho, da mesma cor, do mesmo modelo. Ah, se eu fosse Raquel. Não, quero não, deixa quieto. Mas presta atenção, irmãos. As pessoas trazem as características dos seus pais. Jesus está dizendo que nessa oração nós devemos dizer Pai Nosso. Nós devemos orar assim, Pai Nosso. Então nós somos filhos dele e os filhos têm as suas características. Nós devemos parecer com o nosso Pai, ter as marcas do nosso Pai na nossa vida. E aí a gente já falou antes que Deus é bom. Olha, irmão, tem um bocado de crente ruim nessa vida. Tem crente que a gente é horrível. Eu estava falando com o irmão essa semana, a gente falando sobre uma pessoa em determinada função no seu trabalho, e como essa pessoa lida com colegas de trabalho, e ele falando assim, rapaz, a pessoa assim, é porque ele é desse jeito, eu não sei como é a cabeça daquela. Aí eu fui dizer a ele, mas ele é crente, viu? Todo sábado à tarde, ele conversando comigo, ele, Santo, é pastor. Todo sábado tem estudo com os jovens na minha casa, a gente estuda a palavra de Deus todo sábado à tarde. Aí ele foi e disse, pô, ele não tem nada de crente, não. O irmão conversando comigo ontem dizia assim, então ele não tem nada de crente, não. Para ele ser um cristão que conhece a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus com os jovens na casa dele, e ele tratar o povo como ele trata, então ele não tem nada de crente. Isso foram palavras do irmão, eu não estou dizendo isso não é eu que digo que ele é assim não, eu só disse que o rapaz era crente porque ele falou para mim que estudam juntos a palavra de Deus com jovens, grupo de jovens na casa dele, e ele falou lá como era bom o estudo. Mas a gente tem que ter as características do nosso pai, tem que parecer com ele. E uma outra coisa que ele diz é que ele é nosso pai. Pai nosso. Isso também nos diz que nós somos irmãos. Falamos aqui essa semana, na quinta-feira, na escola bíblica, sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos capítulo 2, capítulo 4. A igreja de Atos dos Apóstolos, aquela igreja que o Espírito Santo desceu sobre ela e de uma forma tão maravilhosa que nunca mais se repetiu. Tem muita gente mentindo, dizendo que aconteceu a mesma coisa, mas não acontece, nunca mais vai acontecer. Foi exclusiva aquela obra. O Espírito Santo continua manifestando, derramando poder, enchendo a igreja, mas nunca mais daquele jeito. É só a gente pegar o que diz lá o texto. Línguas repartidas como de fogo. O som, ouviram. Não é ideia não, ouviram o som de um vento veemente e impetuoso. A casa foi tomada, eles o vento forte. Isso nunca mais aconteceu em igreja nenhuma. Só lá naquele dia em Jerusalém. Mas depois daqueles dias, aquela igreja ela foi tomada. Os crentes daquela época foram tomados de um... Eu cheguei aqui a falar o seguinte: os crentes daquela época, daqueles dias, ficaram meio abestalhados. Que não valorizava nada assim. Nada era exclusivamente seu. Ninguém tinha o que era seu como se fosse de sua particularidade, como se fosse seu próprio. Tudo que eles tinham, eles olhavam para os outros e procuravam ver se os outros tinham a mesma coisa, e se não tinham, eles dividiam. Não foi doutrina do apóstolo, não foi ninguém que mandou, nem mesmo Jesus que mandou fazer isso. Eles faziam isso de forma voluntária. Eles pensavam, eu digo que eu acredito que eles pensavam o seguinte, que eles iam viver o céu na terra depois daquela descida do Espírito Santo. Eles não pensavam mais que ia ter problema, eles não pensavam mais que ia ter fome, eles não pensavam mais que ia perder os bens, eles só pensavam que ia sentir aquilo que eles sentiram naquele tempo, e aquilo foi tão gostoso que eles só queriam viver aquele momento de comunhão, todo mundo junto, todo mundo igual, e as pessoas vendiam o que tinham e traziam, e havia entre eles um homem chamado
José, e que o povo o apelidou, os irmãos o apelidaram de Barnabé, que significa o quê? Pegou a colinha, né? Significa filho da consolação. Filho da consolação. Atos capítulo 4. E esse Barnabé, ele era uma pessoa tão generosa, e ele estava nesse espírito tão generoso, que ele vendeu a propriedade dele, chegou lá no templo, entregou ao apóstolo, disse: aqui eu vendi a propriedade, apóstolo, está aqui o dinheiro dessa propriedade que eu vendi, para o senhor dividir com os irmãos, dividir com quem precisa, dividir, todo mundo aqui tem que ter direito. E ele distribuiu o que ele tinha. Aí surgiu ali dentro da igreja uma inveja no meio daqueles cristãos. Um casal muito abençoado, eu não boto o nome de filho, nunca boto o nome de seu filho de Ananias nem Safira, pelo amor de Deus. Aí tinha um casal chamado Ananias e Safira. Ananias viu aquele homem chegando no templo e via que os irmãos chamavam ele: seu nome não é José, mas não, seu nome é Barnabé. Que é isso? Você é filho da consolação. E olhava e dizia: que homem generoso. Todo mundo via que esse irmão é uma bênção. E Ananias disse: eu quero isso. Eu quero o que ele tem, o que ele é, o prestígio dele, o louvor que ele está recebendo. As pessoas estão elogiando ele, eu quero isso. E chegou em casa, combinou com Safira, sua esposa, e disse: vamos vender a propriedade? Vamos. E a gente faz como ele. A gente pega a propriedade, vende, pega o dinheiro, mas a gente não leva tudo não, a gente só leva uma parte. Mas quando chega lá, a gente diz para o apóstolo que a gente vendeu, portanto, e está ali o dinheiro pelo qual a gente vendeu. E eles queriam ter a mesma vida diante do povo, o mesmo reconhecimento que tinha aquele homem de Deus, que depois a gente vai ver nos textos seguintes, mais adiante, o quanto ele instruía e aconselhava as pessoas a permanecerem na fé, a permanecerem no Senhor. Era Barnabé. Ananias brincou, quis a glória, quis o louvor, quis o reconhecimento. Pegou, vendeu a propriedade, guardou uma parte do dinheiro, combinou com a mulher: levamos essa. E a gente chega lá e diz para o apóstolo: está aqui o dinheiro por quanto a gente vendeu a propriedade. E lá ele chegou, deixou a mulher em casa. Eu vou na frente, eu conto essa história. Quando você chegar, você afirma o que eu falei, tá certo? Ela: tá bom. E quando chegou lá, ele disse para o apóstolo: apóstolo, vendi a propriedade, está aqui o dinheiro da propriedade. E o apóstolo perguntou a ele: foi por esse valor que você vendeu a propriedade? Foi por esse valor. E ele disse assim: por que tu mentiste ao Espírito Santo? Ele disse: se tu tivesses vendido a propriedade como vendesse, e tivesse ficado com todo o dinheiro que era teu, que mal tinha nisso? Qual era o mal que tinha nisso? O dinheiro era seu. Se você vender a propriedade, você vender o que você quiser e você ficar com o dinheiro, não é seu. Tem algum erro nisso? Não. Por que você não ficou com o seu dinheiro, infeliz? Era muito melhor do que você se tornar um mentiroso. E você sabe que o pai da mentira é quem? O diabo. Então, diante do altar do Senhor, irmãos, infelizmente, as pessoas não se dão conta, mas diante do altar do Senhor não há lugar para filho do diabo, não. O apóstolo disse assim: está vendo aqueles 4 moços ali? Mostrou a ele 4 moços ali no canto. Esses moços vão levar o teu corpo. Para onde? Para o cemitério, porque você vai morrer. E ele caiu morto. Mais tarde vem a esposa dele para a reunião de oração, para o culto. Chega lá, o apóstolo pergunta a ela: Safira, foi por tanto que teu marido vendeu a propriedade? Foi por esse valor mesmo? Foi. Está vendo aqueles 4 moços ali? Estou. Aqueles 4 moços carregaram teu marido nesse instante, vai carregar tu também. Como assim? Tu vai morrer, infeliz. Para que mente? E ela caiu morta, morreu também. Isso mostra que aquela igreja tinha gente generosa. Aquela igreja tinha gente que sabia aconselhar irmãos como era Barnabé. Gente que sabia motivar, incentivar os irmãos a permanecerem firmes em Deus.
Mas tinha gente falsa e mentirosa naquele lugar também. Infelizmente, no meio do povo de Deus, tem gente sincera, graças a Deus. Mas tem muita gente mentirosa, tem muita gente desonesta. Tem muita gente que está morta e não sabe, no meio do povo de Deus. Mas nessa noite nós estamos aqui para saber quem é que mente, quem é quem fala a verdade. Nós estamos aqui para entender que o Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou. E isso, além de sabermos que Ele é bom e que nós como filhos devemos ter as suas características, também devemos aprender que, como Ele é Pai Nosso, nós somos irmãos. Como aquela igreja que queria o bem uns dos outros, queria o bem dos seus irmãos. Que a gente seja irmãos, querendo o bem uns dos outros, querendo a melhoria uns dos outros. Se você observar, irmãos, quando nós discordamos de alguma coisa, quando nós ficamos revoltados com alguma coisa, com alguém, com algum irmão, com alguma atitude de algum irmão na igreja, a gente fica lá agoniado já para dar uma resposta, para falar alguma coisa, para repreender, exortar, dizer alguma coisa. É o espírito de repreensão que surge na gente, que a gente quer logo exercer a autoridade. A gente se esquece que nós somos irmãos e que às vezes a gente falha tanto quanto o nosso irmão falhou, a gente erra tanto quanto ele errou. E o que nós queremos e devemos querer é o bem do nosso irmão, assim como queremos o nosso. Mas essa oração, ele diz: Pai Nosso, que estás nos céus. Ele está nos céus. E você quer saber de uma coisa, irmãos? Aquele que criou todas as coisas, diz a sua palavra, Ele criou tudo pelo seu poder. Ele criou tudo com a sua voz. Ele disse faça-se, e se fez. Ele disse haja isso, e ouve aquilo que ele acabou de dizer. Ele está nos céus, aquele que tem todo o poder está nos céus. Quando a gente chega lá adiante, no capítulo 6 mesmo, mas no versículo 33 que nós refletimos a semana passada, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão, essas coisas vos serão acrescentadas, as coisas que estão no versículo 32, 31, ou seja, o que a gente vai beber, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir. Não fique ansioso com isso, porque Ele sabe do que você precisa e Ele cuidará de você, e Ele quer que apenas você se preocupe e busque primeiro o seu reino, e essas outras coisas Ele as acrescentará. Quando a gente de repente esquece desse versículo 33, e a gente passa a viver ansioso, preocupado, com medo das coisas, ou do que possa nos acontecer, ou das coisas que estão acontecendo à nossa volta, é porque às vezes a gente esquece, para de pensar e refletir que o nosso Pai, Ele está nos céus. E é aquele que criou e que governa, que domina sobre todas as coisas está nos céus. Não é os céus que mandam, não é os céus, aliás, não é a terra que governa, não é a terra que manda no céu. É quem está no céu que governa e quem manda na terra. Por isso que o texto bíblico diz assim, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Diz que o mundo e tudo o que nele há pertence ao Senhor. Você vai observar, por exemplo, os comércios da cidade de Escada, lojas, assim como em qualquer uma outra cidade, mas cidades de interior assim, você vai observar, aí você vai ver que grande parte do comércio é herança deixada pelos pais. E assim, aquele que era dono desse patrimônio todo, está onde?
aquele que se dizia ser o dono, que se dizia que mandava, se dizia que era quem tinha tudo isso, está onde? Foi embora, não levou nada, não usufruiu de nada, deixou tudo para os outros. E tem alguns filhos até que ainda sabem administrar, né? Sabe? E tem outros que estraga tudo, acaba com tudo. Ou seja, alguns dizem assim que ele não valorizam, não respeitam nem a memória, né, do saudoso pai. Então assim, você tem um Deus que você pode orar, Pai Nosso, mas você pode orar com a certeza, tu estás no céu, tu tens o controle de tudo, tu tens o governo, o poder sobre todas as coisas. Sabe o que isso significa? Há um texto na Bíblia que diz assim, que as coisas que nós temos aqui, as coisas que existem, foi Deus que as fez assim, fez com que elas viessem a existir, tudo, elas não são do que, elas não são origem, pelo menos daquilo que realmente elas parecem ser. E aí você pode pensar, por exemplo, uma coisa. A gente está aqui, está sentado numa cadeira. Alguns lugares aí tem cadeiras mais confortáveis, né? Tem cadeira almofadada, de couro, não sei de quê. Algumas igrejas, né, são bem modernas, bem atualizadas. Aí você está aí sentado numa cadeira dessa e a gente fica imaginando, por exemplo, por que você está sentado nessa cadeira? Qual a origem da existência da cadeira que você se senta hoje? Aí eu pergunto a você o seguinte: quem veio primeiro? O fabricante dessa cadeira, a empresa que fabrica essas cadeiras? Ou aquele que criou o mundo, fez com que todas as coisas viessem à existência? Ele veio primeiro, ele está acima de tudo. Ninguém disse a ele, ninguém ensinou a ele, ninguém instruiu a ele. Em Romanos diz que, porque dele e para ele são todas as coisas, glórias, pois, a ele. Então, enquanto a gente pensa numa cadeira, um lugar para sentar aqui, ele já tem um trono no céu, desde a eternidade. Ele senta no seu trono, ele reina, ele governa. Então, esse nosso Deus é um Deus que está nos céus e não na terra. Pelo contrário, a gente tem orado para que se cumpra a promessa, ou a palavra dele, de que toda a terra se encherá da sua glória. Porque todas as vezes que nós temos na Bíblia a manifestação da glória de Deus, foi algo marcante, algo surpreendente, algo transformador na vida de alguém. Se você observar, por exemplo, nos dias que o profeta Isaías, ele viu o templo, ele viu o Senhor sentado no seu trono, e ele viu anjos que voavam, e ele, na sua visão, naquela visão que ele teve, ele disse: ai de mim, que vou perecer, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías pensou: vou morrer. Mas o que na verdade aconteceu foi o seguinte, que se você ler os versículos anteriores ao capítulo 6 do livro do profeta Isaías, você vai encontrar Isaías dizendo: ai daquele, ai desse, ai do homem que faz isso. Ele só está profetizando o ai dos outros, ou seja, o juízo sobre os outros. E ele nunca profetizava o juízo sobre si. No capítulo 6, quando ele vê a glória do Senhor, ele agora profetiza o ai sobre a vida dele, e ele diz: ai de mim, coitado de mim, porque eu vi a glória do Senhor e eu sou indigno, eu não mereço ver isso. Na verdade, o Senhor estava lidando com o profeta Isaías, para o chamado que o Senhor tinha para a vida dele. E Isaías foi restaurado, e depois o Senhor diz assim:
a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta agora de pronto diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, a palavra, a visão que ele teve da glória do Senhor foi transformadora. Então nós temos um Pai que está nos céus e a nossa expectativa é que toda a terra, e quando nós falamos a terra, não é esse mundo não, mas é que as vidas sejam tomadas pela glória do Senhor. É que aqueles que o temem, que reconhecem ao Senhor, aqueles que ainda serão transformados, sejam cheios da glória do Senhor. E por causa da sua misericórdia, da sua graça, apesar da sua santidade, o Senhor, Ele tem nos poupado. E o Senhor Jesus continua na oração dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E para que a vontade do Senhor se cumpra, e para que venha o seu reino, para que aquilo que é precioso da parte do Senhor aconteça na nossa vida, é preciso arrependimento e é preciso que a gente procure fazer a vontade do Senhor. Nós não podemos esperar de Deus, nós não podemos ter a expectativa de que Deus vai fazer, nós não podemos ter a expectativa de que Deus fará milagres, prodígios, maravilhas na nossa vida, se não houver arrependimento sincero, se não houver contrição no nosso coração e se não houver dedicação em fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos ter o sentimento de que, como pecadores, precisamos da misericórdia do Senhor, e Ele tem sido já demais misericordioso conosco. A graça dEle já foi mais do que abundante, é superabundante graça que já foi derramada em nossa vida, para que a gente possa, por sua misericórdia, procurar fazer a sua vontade. E aí nós veremos que o reino do Senhor virá sobre a nossa vida, que a sua vontade se cumprirá sobre nós. E ele continua dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E a gente tem a preocupação às vezes com relação a como será o nosso futuro, a como será o amanhã, a como será o futuro dos nossos filhos, como será devido aos nossos governantes, às nossas autoridades. Mas o Senhor Jesus diz que nós devemos orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que a cada dia o Senhor nos dê, que a gente possa entender que o Senhor, Ele cuida de nós a cada dia, e é isso que Ele vai dizer lá no versículo 33, que Ele acrescenta a cada dia aquilo que é necessário na nossa vida. Então, quem espera algo para amanhã, o amanhã nunca chega, você sabe disso, né? Eu nunca cheguei o amanhã, então amanhã nunca chega. Nós temos que pedir: dá-nos hoje, como disse a oração do Pai Nosso. Dá-nos hoje, Senhor. Que o Senhor, Ele nos sustente a cada dia. No versículo 34 desse capítulo, ele diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O Senhor está cuidando de você hoje, agora, e o que vai vir amanhã estará debaixo da provisão dEle, do cuidado dEle sobre a sua vida, sobre nós. E aí nós chegamos no versículo 12 desse capítulo 6, onde o Senhor diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é apenas um pedido de perdão, mas é uma declaração de que perdoa, Senhor, porque eu perdoo aquele que me ofendeu, aquele que me tratou mal, aquele que me magoou, aquele que me ofendeu, eu perdoo. Então não é apenas me perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas culpas, perdoa as minhas dívidas, mas perdoa assim como eu tenho perdoado. E aí é onde está o problema. Talvez, eu tenho dito que a igreja evangélica
quis ser tão diferente da Igreja Católica depois eu não posso dizer depois da Reforma Protestante, porque não foi, porque com a Reforma Protestante a Igreja continuava fazendo a oração do Pai Nosso. Mas a Igreja, com o passar dos anos e as mudanças que foram acontecendo, ela quis ser tão diferente da Igreja Católica, e eu digo que ela quis, para querer ser tão diferente, dizem, né, que ela, para querer ser tão diferente, acabou perdendo hábitos que eram marcantes na vida da igreja. Por exemplo, a prática da oração do Pai Nosso. A ponto da gente ter na igreja crentes que não sabem nem a oração do Pai Nosso. Não vou dizer nem filho de crente adultos que não sabem nem a oração do Pai Nosso, a não ser os mais velhos, por causa da cultura católica, que já aprenderam desde criança, como eu, por exemplo, já aprendi quando era criança a oração do Pai Nosso. Mas aí o que eu quero falar é o seguinte, é que talvez não tenha sido por causa de querer ser tão diferente da Igreja Católica que a igreja parou de fazer a oração do Pai Nosso. Talvez seja por um outro motivo. Talvez seja pelo peso da consciência. Porque para dizer, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. E talvez muita gente quer que o Senhor perdoe, mas não está disposto a perdoar. E talvez por isso a igreja criou o hábito de não fazer a oração do Pai Nosso. Excluiu do culto a oração do Pai Nosso. Faz tudo que é oração. Perdoa Jesus, derrama a bênção, faz milagre, ressuscita, cura Jesus. Mas a oração do Pai Nosso não se faz. Porque a oração do Pai Nosso fala de sinceridade. Fala que nós temos um Deus santo no céu, mas que é nosso Pai. Que nós somos irmãos. Como filhos dele, devemos ter as características dele. Como filhos dele, nós somos irmãos. E devemos, como irmãos, querer o bem uns dos outros. Mas quando chega em perdoar, é perdoar assim como eu tenho perdoado. Não é perdoar para que eu perdoe, não. É perdoar assim como eu tenho perdoado. É assim que o texto diz. Agora, é claro, irmãos, é claro que a gente está lendo um texto bíblico, mas a gente sabe que Jesus já nos ensinou que havia um rei, que tinha um servo que devia a ele um certo valor, e que ele chamou esse servo para acertar contas, e ou ele pagava, ou ele ia ser preso com toda a sua família até pagar o último centavo daquela dívida. E ele chegou lá e disse: majestade, ó rei, tem compaixão de mim, eu vou te pagar tudo. Nós já pregamos aqui sobre isso, já calculamos o valor. Ele não teria condições nunca de pagar aquela conta do rei. A dívida ele não poderia pagar. O rei olhou para ele e disse assim: tá bom, mandou soltarem, soltem ele, deixem ele. E ele saiu, encontrou um companheiro lá do trabalho, um servo do rei também, que devia a ele uma mixaria lá, uma merreca. E quando ele encontrou: vem ladrão, me paga o que tu deve. E o outro: tem compaixão de mim, meu amigo, eu vou lhe pagar tudo. Não, você me paga ou eu lhe mato. Alguém passou e viu e disse: rei, aquele moço que tu perdoasse a dívida agora está ali cobrando de alguém de uma forma tão injusta, foi tão mau o procedimento dele que foram reclamar ao rei. E o rei mandou chamá-lo de volta. E agora não somente ele, mas ele e toda a sua família paga por causa da sua maldade. Irmãos, nós estamos muitas vezes pagando, e tem gente pagando, os filhos pagando, por causa de erros, por causa de procedimentos dos pais, diante da palavra do Senhor. E pais crentes, irmãos, pais que conhecem a Bíblia, que conhecem a palavra de Deus. Mas os filhos têm pago o preço, estão pagando o preço, estão sofrendo por causa de atos, de atitudes, de comportamentos, de coisas, de palavras, de vidas, como viveram seus pais. E o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de nos deparar com essa oração, nos colocar diante de Deus e chegar para Deus entendendo: eu não mereço, Senhor, eu não mereço,
mas eu estou disposto a abrir mão do meu direito, eu estou disposto a perdoar, e eu peço o perdão do Senhor sobre a minha vida. Eu quero o teu perdão porque eu vou liberar perdão, porque eu quero perdoar. E o Senhor, na sua misericórdia, que segundo a sua palavra é infinita. As misericórdias do Senhor não têm fim, diz a sua palavra. E o Senhor perdoa. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta a você, uma observação diante disso que a gente está falando aqui. Nós temos um Deus que está nos céus, e lembre-se, a gente está falando de um Deus que está no céu, que tem todo o poder. A terra não governa o céu, mas os céus governam a terra. As cheias, as secas, elas são promovidas de onde? As enchentes são promovidas de onde? De cima. A seca é tudo de cima. Os céus são quem dominam. Nós temos um Pai que está acima de tudo e de todas as coisas. E nós muitas vezes já levamos muitos desacertos na nossa vida. É claro que tivemos um encontro com Jesus, e a sua palavra diz que Ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Deus é tão bom, que a gente chega na igreja todo acabado, todo destruído, a vida toda errada, sem valor nenhum, sem valor espiritual, sem valor moral, sem valor, às vezes, no casamento, na família. E o Senhor nos recebe e nos transforma para a glória dEle. Ele faz uma mudança, uma transformação na nossa vida. Por quê? Porque quem manda é Ele que está em cima. O poder vem do céu. E quando Ele quer, Ele transforma. Então Deus faz a transformação na nossa vida. E a gente já passou por muitos desacertos na nossa vida, desencontros na nossa vida. Aí nos deparamos com a oração do Pai Nosso, onde o Senhor nos ensina: perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos. Senhor, libera perdão sobre a minha vida, porque eu vou mudar, eu vou ser diferente. Nós já levamos muito desacerto, temos diante de Deus a oportunidade de restaurar, de transformar, de ter a nossa vida restaurada, equilibrada, de ter a nossa família no altar do Senhor, nos pés do Senhor. Mas tudo passa por nós já conhecemos a verdade, nós já conhecemos a palavra. Eu não posso pensar: Senhor, perdoa ela, perdoa ele. Senhor, me perdoa porque eu quero liberar perdão. Eu quero mudança, eu quero transformação na minha vida. Eu quero ser diferente. Eu quero que os céus invadam a minha família, invadam a minha casa, invadam a minha vida, o meu lar. E nós temos a oportunidade dada por Deus, pelo Senhor, para ter a nossa vida transformada, mudada. E muitas vezes nós abrimos mão disso. Abrimos mão disso, vamos na ideia do mundo, na ideia das pessoas que não têm o temor de Deus e que querem comportar-se como se nada de Deus, nenhuma exigência, não houvesse nenhuma realidade de Deus nos chamando a uma vida de santidade, a uma vida de obediência a Ele. E Ele, depois de dizer essa declaração, de dizer essa palavra: me perdoa porque eu quero perdoar, me perdoa assim como eu perdoo, Ele vai e diz no versículo 13: e não nos induz à tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Nos dá o livramento, Senhor. Nos dá o livramento. Irmãos, você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, você tem na Bíblia Isaías declarando ai sobre os outros e nada sobre ele, até o dia que ele tem aquele encontro glorioso com Deus. Você tem na Bíblia o rei Davi sendo escolhido por Deus desde criança. E quando ele tem juízo, vamos assim dizer, cabeça para pensar, para levar a sério a vida, ele planeja um adultério. E depois de adulterar, ele ainda articula, planeja a morte do homem que foi traído por sua esposa com Davi. Ou traído não, que Davi
era rei, ele podia. E Davi mata, faz com que esse homem morra. Mas você tem na Bíblia, por exemplo, um Pedro. Um Pedro que não gritou o ai dos outros, um Pedro que não adulterou com ninguém, mas um Pedro que, quando chegou na hora de confessar que ele era um dos seguidores de Jesus, ele disse: eu nem o conheço. 3 vezes ele disse: eu nem sei nem quem é esse, eu nunca ouvi. O pessoal dizia: eu te vi com ele. A menina disse: eu conheço esse homem estava com ele, com aquele Jesus. Sabe o que está dizendo? Não, menina, tu é uma criança, menina só fala besteira, né? E Pedro: não, eu nunca conheci esse homem, nunca vi. Negou 3 vezes antes do galo cantar, como Jesus havia lhe avisado. Nós podemos, e nós temos armas de Deus para ser vencedor, para ser vitorioso. Ele nos chamou para ser vitorioso, mas o caminho é o caminho da obediência, é o caminho do arrependimento, é o caminho da confissão, é o caminho do perdoar, é o caminho de fugir da tentação. A Bíblia não diz brinque, não diz resista, diz resista o diabo, mas a tentação, a Bíblia diz fuja. Fuja da tentação. Busque servir, obedecer a Deus. E encerra a oração dizendo: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Para sempre. A glória é sempre dele, o poder é sempre dele. Enquanto não servíamos ao Senhor, nós éramos escravos do diabo, diz a sua palavra. Mas agora nós servimos a Ele, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele que governa sobre tudo. A gente pode confiar nele, acreditar sim, que Ele vai transformar, que Ele muda a nossa história, que Ele muda a nossa vida, porque Ele já entrou na nossa vida sem que a escolha, sem que a gente fosse lá procurar Ele. Foi Ele que nos alcançou primeiro, diz a sua palavra. Foi Ele quem nos amou primeiro, não há como negar isso. E se Ele, sabendo das nossas fraquezas, sabendo dos nossos defeitos, sabendo das nossas imundícies, dos nossos pecados, mesmo assim Ele nos amou, e diz a palavra que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós, lá na cruz. Diz assim: será que Ele não vai nos dar com Ele, com Jesus, toda sorte de bênçãos? Que a gente possa crer e confiar que o Senhor vai nos abençoar ainda mais, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar ao Senhor. É claro que o que nós fizemos hoje foi fazermos a oração do Pai Nosso e refletir e meditar por algum instante nessa oração. Mas nós podemos fazer mais, tomar mais as decisões, atitudes, para que cumpra-se em nós aquilo que a palavra do Senhor está a nos dizer, está a nos falar, aquilo que a gente vê, ouve e dá testemunhos acerca do poder do Senhor na vida das pessoas. A gente pode fazer algo, tomar a iniciativa, e nós vamos orar nesse instante. Nós queremos orar a Deus. E se você nessa noite se deseja fazer a sua decisão, colocando a sua vida diante do Senhor Jesus, se você deseja fazer como Jesus ensinou nessa oração: perdoa, Senhor, os meus pecados, porque eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero ser diferente. Se você deseja ter uma vida transformada, mudada pelo Senhor, nós queremos orar por você. Faça como Cacá, que já está aqui, olha. Pronto, faça como Cacá, que já veio aqui para frente. Já pediu perdão, não foi? Olha aí, tá vendo? Já pediu oração, não foi? Por quem? Por vovô Pedro.
Pronto. Pediu oração pro vovô Pedro, que vai fazer o quê? Ele vai fazer a cirurgia. Pronto. O vovô Pedro vai fazer a cirurgia. Então nós vamos orar pro vovô Pedro de Cacá, né? E se você deseja nessa noite se render ao Senhor Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, queremos orar por sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Amado Senhor e eterno Pai, bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, certos de que a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, Pai, é mais do que uma oração, é uma lição, é um aprendizado para a nossa vida, é uma instrução, um ensinamento a Deus para que a nossa vida seja transformada, Senhor. Ó Deus, que seja realmente aplicado nos nossos corações, nas nossas vidas, aquilo que está no texto da oração do Pai Nosso. Que a gente possa, Senhor, mais do que apenas ouvir, dizer amém durante o culto, que a gente possa refletir, ó Deus, em alguns momentos e por instantes na nossa vida, acerca da oração do Pai Nosso e de como nós estamos nos portando, ó Deus, diante dessa oração e desse ensinamento do Senhor Jesus. Pai querido, o Senhor conhece o nosso coração, sabe de que há resistências muitas vezes, resistências para mudar, para ser diferente, há resistências, relutância, Senhor, às vezes para perdoar. Temos dificuldade, ó Deus, às vezes de dizer até que amamos as pessoas. Se diz, ó Deus, tantas coisas, se escrevem textos, escrevem mensagens, ó Deus, tão bonitas e se enviam, ó Pai, pelos meios de comunicação, pela internet. E poucas vezes, ó Deus, se abraça em casa, se dispõe, ó Deus, a declarar em casa. Para as pessoas que a gente acredita deveriam ser as mais queridas. Que quando a gente perde, Senhor, sofremos a dor de ter que chorar, meu Pai, e não ter mais a oportunidade. E lamentamos por isso, de nunca mais poder ver, nem sequer falar nada, Senhor. E quando a gente tem essa oportunidade, não faz. Às vezes somos experts, especialistas, Senhor, lá no celular. Tem misericórdia, Senhor, da nossa sociedade. Tem misericórdia da nossa geração, Senhor, que conhece tão pouco e pratica tão pouco da Tua palavra, apesar de conhecer textos tão bonitos, tão belos. Ajuda-nos, Senhor, a ser cristãos verdadeiros, em nome de Jesus. A não querer, Senhor, que a glória do Senhor se manifeste sobre a nossa vida exclusivamente, mas que o Senhor transforme a nossa vida, para que a nossa casa, a nossa família, a nossa geração, para que os nossos filhos sejam abençoados pelo Senhor, pela vida que o Senhor nos faz viver. Pai querido, nós queremos em nome de Jesus orar pela vida do pastor Pedro, Senhor, pela cirurgia, Senhor, que já está aguardando. Pai querido, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, se esse é o Teu propósito, então põe as Tuas mãos, Senhor. Põe as Tuas mãos sobre a vida do Teu filho. Põe as Tuas mãos, ó Deus, usando as mãos dos médicos, para que, ó Deus, a cirurgia seja bem sucedida e o Teu nome seja glorificado na vida do pastor Pedro. Oramos, Senhor, pelos demais que estão, ó Deus, necessitando de cirurgia, estão aguardando o seu momento. Que o Senhor, meu Pai, também tenha misericórdia, compaixão, em nome de Jesus. Oramos pela saúde de Miriam e pela saúde de tantas outras pessoas, ó Pai, que já foram mencionadas aqui nessa noite também. Que o Senhor os ajude e os abençoe, restaurando em nome do Senhor Jesus. Queremos mais uma vez Te agradecer, ó Deus, pela vida da nossa irmã Cecília, e que o Senhor continue lhe dando graça e forças nos seus momentos de lembranças, ao invés de trazer, ó Deus, queda, de levá-la para baixo, deixá-la melancólica, que ela possa se confortar no Senhor, no Seu Santo Espírito, entendendo que o Senhor trabalhou da Sua maneira e para a glória do Seu nome, apesar da gente nunca estar satisfeito com essas realidades. Pai bendito, oramos para que todos que aqui estão nessa noite ouviram a Tua palavra, participaram do louvor, adoraram o Teu santo nome, Senhor, saiam daqui regozijados na Tua preciosíssima palavra.
Oramos pelos ministérios da tua casa, pelo ministério infantil, ó Deus. Oramos por todas as crianças, os seus pais aqui também. Oramos pelo ministério feminino, ministério de louvor da tua igreja. Oramos, ó Deus, pela escola bíblica na quinta-feira. Que o Senhor derrame da sua graça e desperte as pessoas para virem estudar a tua palavra. Nós te agradecemos, Pai bendito, no nome precioso do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém.